Olá galera, como vai? Tudo bem com vocês? Como assim? Venha conhecer biologia, se a aula é física, né? Eletrostática. Galera, o canal é de biologia, mas eu também dou aula de física. Esse ano eu peguei física para os alunos do terceiro ano. Primeiramente, os vídeos anteriores a gente fez uma revisão do segundo ano, agora sim a gente vai começar o terceiro ano estudando a eletrostática. Lembrando que toda matéria ela é constituída por átomo. O átomo, esse nome átomo, significa indivisível. O átomo ele possui duas regiões, né? A região do núcleo, onde nós temos as cargas elétricas positivas, que são chamadas de prótons, e possuem as cargas neutras, também chamada de nêutrons. E essa parte de fora do átomo é chamado de eletrosfera, é onde vivem os elétrons orbitando ao redor do núcleo, né? Quanto mais distante os elétrons estiverem do núcleo, mais livres eles vão ser. Nós só podemos movimentar os elétrons, né? Porque eles estão aí na eletrosfera. Não dá para a gente movimentar prótons, até porque eles se encontram no núcleo. Para a gente conseguir movimentá-los, aí precisa de um equipamento sofisticado, que é chamado de acelerador de partículas. Quanto mais distante o elétron estiver do núcleo, mais livre ele é. E no caso, o corpo ele é chamado de um bom condutor de eletricidade. Então, o que é um bom condutor? É aquele que possui os elétrons afastados no núcleo. Quanto mais afastado, mais fracos eles estão ligados deste núcleo. Quem são os bons condutores? São os metais, o grafite, gases ionizantes e soluções eletrolíticas. Um corpo ele é um isolante quando os elétrons estão mais próximos do núcleo, então eles estão mais presos. Ele é um chamado de isolante elétrico ou também chamado de dielétrico. Eu vou escrever aqui, ó. Dielétrico. O que é um corpo dielétrico? É o mesmo isolante. É aquele onde os elétrons estão mais próximos do núcleo. Quem são? O ar, vidro, borracha, plástico, lã, resinas, porcelana, um material chamado ebonite. A ebonite ela é produzida da vulcanização da borracha com enxofre. Ela é muito utilizada para confeccionar cabo de panela e aqueles invólucros de interruptores e tomadas, justamente pelo fato de ser um bom isolante elétrico e térmico. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos um corpo eletricamente neutro, pois a quantidade de prótons e elétrons é igual, ou seja, a soma algébrica de todas as cargas é igual a zero. Na segunda situação, nós temos um corpo eletrizado positivamente ou simplesmente um corpo positivo, pois o número de elétrons é menor que o número de prótons. Já que na terceira situação nós temos um corpo eletrizado negativamente, ou simplesmente um corpo negativo, pois a carga elétrica supera a quantidade de prótons. Falamos aqui da carga elétrica elementar. O que seria essa carga elétrica elementar? É a menor quantidade de carga que podemos encontrar isolada na natureza. No sistema internacional de medidas, essa carga elétrica ela é dada em C. O C representa Coulomb, foi um físico francês chamado Charles Augustin Coulomb. Mas quem descobriu essa carga elementar foi o norte-americano Robert Andrews Millikan. Vou colocar aqui o nome dele. Quanto seria essa carga elétrica elementar? De 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb.
sendo que essa carga elétrica ela funciona tanto para prótons como para elétrons. Por isso você vê o sinalzinho positivo e o sinal negativo. Essa carga elétrica ela é quantizada. O que é isso? Ela sempre vai ser um múltiplo inteiro da carga elétrica elementar. Por exemplo, nós temos aqui um corpo de 4 cargas positivas. Ele possui qual carga? Então, a gente observa que a carga elétrica elementar ela sempre vai ser uma constante de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e a quantidade de cargas que você forneceu. Então, é só multiplicar o 4 por esse valor, 1,6, que vai ser 6,4. Então, essa carga elétrica ela sempre vai ser um múltiplo, sempre de um número inteiro constante. No caso, 6,4 é porque é um múltiplo de 4. 4 vezes 1,6. A fórmula está aqui, Q é igual a N vezes o E, onde o Q representa a quantidade de carga, que é dada em coulomb, o N representa o número de elétrons ou o número de prótons, então esse N pode ser positivo ou negativo. E o Ezinho, que é a carga elementar, sempre vai ser uma constante, 1,6 vezes 10 a menos 19. Como a gente pode trabalhar isso em questão? Temos uma esfera de borracha eletricamente neutra. Por um processo qualquer, acrescentamos à sua superfície 2 vezes 10 a 9 elétrons. Então, a gente já sabe que ela vai ficar o quê? Se ela tem elétrons em excesso, ela vai ficar negativa. Determine a carga elétrica da esfera. É só colocar na fórmula Q igual a N vezes o E. Ele quer o valor do Q, o N ele já deu. Eu vou colocar logo o sinalzinho porque é um excesso de elétrons, então o corpo vai ficar negativo. 2 menos 2 vezes 10 a 9, multiplicado pelo Ezinho, que é a carga elementar, uma constante, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Como a gente vai fazer para realizar essa multiplicação? Você vai simplesmente multiplicar o 2 vezes 1,6. Pega 1,6 e dobra, Então, ele fica 3,2, o que? Sinalzinho negativo. Lembra que o corpo ele foi eletrizado negativamente. Aí nós repetimos a base 10 e agora nós somamos os expoentes. Quem são os expoentes? 9, que está positivo, e o menos 19. Qual é o valor maior? Menos 19. Então, o menos prevalece. 19 menos 9, sinais contrários, a gente faz é diminuir. Então, 9 menos 19, 10. Menos 10. Então, esse aqui é o valor aí da questão, A carga elétrica da esfera. Vamos aos princípios da eletrostática. Olha, cargas elétricas de mesmo sinal, a gente verifica que ocorre uma repulsão. Então, nós temos aqui positivo e positivo, tem o mesmo sinal. O que está acontecendo com elas? Estão repelindo. Olha a posição da seta. Embaixo nós temos negativo com negativo. O que está acontecendo? Estão repelindo, ocorre uma repulsão. Sinais iguais se repelem. Já aqui embaixo, o que nós temos? Sinais opostos. O que está acontecendo com essas cargas? Elas estão se atraindo. Então, cargas elétricas de sinais opostos, ocorre uma atração entre elas. Sinais opostos se atraem, sinais iguais se repelem. Bom, nós temos uma observação. A atração ocorre também entre o corpo eletrizado e um corpo neutro. Um corpo neutro não é aquele que não vai se eletrizar. Ele também ocorre eletrização. Ele também possui elétrons e também possui prótons. Só que a quantidade de elétrons e prótons é a mesma, é igual. Não significa que um corpo neutro não se sinta atraído, tá? Vamos ao princípio agora da conservação da carga elétrica. Um sistema eletricamente isolado é aquele que não ocorre trocas de cargas elétricas
dos corpos com o meio externo, ele está isolado. Tá? Então, se nós temos aqui um sistema eletricamente isolado, nós temos aqui esse primeiro momento que nós vamos chamar de antes, no segundo momento aqui, um sistema isolado, nós vamos chamar de depois. Então, no sistema de antes, nós temos aí N corpos, no caso são 3 corpos, o corpo A, o corpo B e o corpo C. Se pelo menos um deles estiver eletrizado, vai ocorrer trocas elétricas entre eles, onde a soma dessas trocas, dessas cargas, vai ser a mesma, tanto antes como depois das trocas. Vamos ver como acontece isso? O corpo A, ele possui 10 prótons, né? Então a carga dele é positiva, mais 10. Nós vamos somar todas as cargas. O corpo B possui menos 6 e o corpo C possui mais 5. 10 positivo, 5 positivo dá 15 positivo. Menos o 6, a gente vê que é um excedente de cargas positiva. 15 é maior do que 6, o 6 é negativo, então fica carga positiva, não é isso? Tira 6, então nós temos 9. Então, se ele diz que ocorre a mesma quantidade de cargas, tanto antes como depois, então do outro lado também tem que ter 9. Então, depois de um certo momento, agora o corpo A tem 5, mais a quantidade de carga do corpo B, que é mais 2 prótons, a carga do C, que é mais 2 prótons também. Soma tudo, porque tudo está com sinal positivo, 5 mais 2, 7, mais 2, 9 também, sinal positivo. Então, está correto aí, não é isso? 9 positivo, 9 positivo. Vamos aos processos de eletrização. A gente vai ver que são 3 processos de eletrização. A eletrização é um fenômeno pelo qual um corpo que estava neutro passa a ser eletrizado, devido a uma alteração do número de elétrons. Um corpo, ele só ganha ou perde elétrons. Ele não pode perder ou ganhar prótons, pois os prótons estão no núcleo do átomo. Então, o corpo, se ele ganhar elétrons, ele fica negativo. Se ele perde elétrons, ele fica positivo. No primeiro exemplo, nós temos a eletrização por atrito. Então, se nós atritarmos um pedaço de seda que estava neutra e um bastão de vidro que também inicialmente estava neutro, ao atritar os dois, o vidro passa a apresentar carga positiva e a seda carga negativa. Mas por que isso acontece? Tem uma tabela que geralmente a questão já coloca, que é a série triboelétrica. Nós temos aí os materiais, já foram todos testados, tá? Nessa série. E aí a gente vê que quanto mais em cima, mais positivo fica o corpo, quanto mais embaixo, mais ele ganha elétrons e fica negativo. Então, foi atritado no exemplo aí que a gente viu, o vidro e a seda. Qual a posição do vidro? Está em cima. Então, ele fica positivo, pois quanto mais em cima, mais positivo. A seda, ela está abaixo do vidro, logo ela fica o quê? Negativa. Se nós atritarmos o vidro agora na pele humana, como é que ficaria o vidro? Será que ele continuaria positivo? Não. Pois o vidro agora em relação à pele, olha onde é que está a pele, lá em cima. Então, a pele ficaria positiva e o vidro ficaria negativo. Então, muito cuidado, pois numa questão onde fala atritar corpos diferentes, vocês têm que observar essa série triboelétrica. Bom, nós temos aqui ao lado um experimento bem simples, dá para a gente fazer em casa mesmo. Ao atritar o cabelo ali com um pente, o pente passa a apresentar carga elétrica negativa em excesso. Assim, ele se torna eletrizado e em contato com papel ou então com bolinha de isopor, que é muito leve,
são atraídos. E só para a gente fixar, na eletrização por atrito, os corpos eletrizados assumem sinais opostos. Sempre um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Na eletrização por contato, nós temos dois corpos condutores. Se eles forem colocados em contato, se pelo menos um deles estiver eletrizado, o que vai acontecer com o corpo que estiver neutro? Vai ocorrer uma redistribuição da carga elétrica na superfície desse corpo. Então, nós temos aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos um corpo que já estava eletrizado positivamente. Nós vamos agora deixar que ele entre em contato com o corpo que estava neutro, quer dizer, a quantidade de cargas positivas e negativas são iguais. Quando eles se tocam, o corpo neutro vai adquirir a carga de mesmo sinal da carga lá do corpo que estava inicialmente eletrizado. Como é que ele estava eletrizado? Positivamente. Então, ao se tocar, ele também vai assumir o mesmo sinal. Então, nós temos aqui que na eletrização por contato, os corpos vão adquirir cargas de mesmo sinal. Depois que eles saem desse contato, os dois corpos agora estão eletrizados positivamente. E se, por exemplo, o corpo estiver inicialmente negativo, o que vai acontecer? A mesma coisa. Só que agora ele vai receber, vai ocorrer uma movimentação de elétrons, ele também vai assumir essa carga negativa e os dois no final assumem o mesmo sinal, no caso negativo. Se o primeiro tiver positivo, os dois ficam positivos. Se o primeiro for negativo, os dois ficam negativos. Sempre mesmo sinal. Olha um exemplo. 3 pequenas esferas A, B e C idênticas estão eletrizadas com cargas. A primeira ela está mais 3Q, a segunda menos 2Q e a terceira mais 5Q. Determine a carga após o contato. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essas cargas, mais 3Q, menos 2Q, mais 5Q. São quantas esferas? São 3. Ao final, elas vão ter que estar com a mesma carga, não é isso? Então, você soma mais 5Q com mais 3Q, dá mais 8Q. Aí, diminui 2. Então, fica como 8 menos 2, 6Q. Positivo, né? Sinal dividido por 3. 6 dividido por 3, nós temos 2Q. Então, o corpo A, depois de estar em contato os 3 corpos, vai assumir o sinal mais 2Q. O corpo B vai assumir o sinal mais 2Q. E o corpo C também assume o mesmo sinal. Nessa terceira, a eletrização por indução eletrostática. Quando a gente aproxima, sem tocar, a gente só aproximou os corpos. Um condutor eletrizado de um neutro, a gente vai pegar um corpo eletrizado e aproximar de um corpo neutro. Nós vamos provocar no corpo neutro uma redistribuição dos elétrons livres. Esse fenômeno é o fenômeno da indução eletrostática. O corpo eletrizado, ele é chamado de indutor, né? O corpo A, no caso, ele está eletrizado, então ele é o indutor. Então, nós vamos provocar no corpo neutro uma redistribuição das cargas. Então, o corpo B, ele é chamado de induzido. Ele vai se deixar induzir pelo indutor. O que vai acontecer então aqui? Nós temos que o corpo A, ele está eletrizado positivamente. Quando a gente aproxima do corpo B, o que acontece com esses sinais positivos do corpo A? Atraem o sinal oposto a ele, que é o sinal negativo. Então, a gente vai observar que na superfície do corpo neutro, os sinais negativos vão ficar o mais próximos possíveis do corpo A
E o sinal igual ao A, que é positivo, vai ficar o mais longe possível desse corpo A, né? Ocorre um fenômeno aí da repulsão, da atração com o negativo e da repulsão com o positivo. Aí eu pergunto, será que um corpo neutro, ele se vê atraído por um corpo eletrizado? Sim. Aqui nós temos um corpo eletrizado positivo. Olha o que está acontecendo aqui na segunda situação, com o corpo neutro. Os elétrons, eles ficam mais próximos, ocorreu uma redistribuição, eles ficam mais próximos do corpo A. Em contrapartida, os prótons, devido ao fenômeno de repulsão, eles se afastam o máximo que ele pode do corpo A. Se nós ligarmos agora um fio terra, na terceira situação a gente observa que ligou um fio terra do corpo B em direção à Terra. O que acontece? Os elétrons livres da Terra, eles subirão para o corpo B, que vai ficar agora com excesso de carga negativa. Agora ele encontra-se eletrizado negativamente. Antes ele estava neutro, quantidade de elétrons e prótons era a mesma. Quando ligou à Terra, sobe a carga negativa, porque ela é atraída pelos positivos, e agora ele encontra-se com excesso de cargas negativas. Então agora ele está eletrizado negativamente. Ora, digamos que na quarta situação os corpos estejam separados, eles estão agora solitários. Sempre que um condutor solitário que estiver eletrizado é colocado em contato com a Terra, ele vai se neutralizar. Então, digamos que esse corpo positivo aqui, eu coloco ele em contato com a Terra. O que vai acontecer? Pelo fato dele ter excesso de prótons, os elétrons da Terra sobem para neutralizar. Então, ele vai ficar neutro novamente. Ele vai se descarregar, ele estava carregado positivamente, os elétrons sobem, deixando o corpo neutro, ou seja, ele descarregou. Se aqui esse segundo corpo aqui que eu vou chamar de B, ele tivesse isolado do primeiro, se a gente ligasse aqui num fio terra, também, pelo fato dele estar com excesso de elétrons, eles iriam para a Terra e aí o corpo iria... Aconteceu a mesma coisa com a Dilma, né? Eu me engasguei sozinha. Então, nesse corpo aqui, que está com excesso de carga negativa, ele vai se descarregar porque os elétrons vão descer para a Terra. Ok, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Próximo vídeo nós continuamos para que esse não fique muito extenso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo encontro.